pessoal, estamos começando o 7º podcast Prof de Fito com o tema Pragas em hortaliças, identificação e estratégias de manejo. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. As pragas em hortaliças são um dos principais desafios para os produtores, causando perdas tanto na qualidade quanto na produtividade. O manejo eficiente, ele combina a identificação precoce, a amostragem da população de pragas, além dos controles biológico, cultural e químico e outras práticas integradas. A adoção de tecnologias sustentáveis tem sido fundamental para minimizar os impactos ambientais e econômicos. E é nesse contexto que o 7º podcast convida o Fernando Rata. O Rata é engenheiro agrônomo formado pela UEM, possui mestrado e doutorado pela UEL, é auditor para a produção orgânica de alimentos no país, foi professor da UEL e atualmente é professor da UEM. Rata, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio. Com certeza você vai contribuir muito hoje com o seu conhecimento, com a sua experiência e expertise aos nossos ouvintes. Fique à vontade. Sim, Cris, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar contribuindo aqui com o podcast e vamos continuar. Muito obrigada, Rata. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a sua vida acadêmica. Como que foi essa sua trajetória acadêmica e como que a entomologia entrou nessa sua vida profissional? Então, eu fiz a graduação aqui em Maringá, né, na Universidade Estadual de Maringá. Me formei em 2010 e sempre gostei dos insetos, né? No primeiro momento, né, eu queria trabalhar, né, ter uma experiência profissional. E sempre quis um mestrado e doutorado. Só que nesse meio tempo eu estava na dúvida ainda, porque eu gostava bastante de olericultura, de entomologia. A parte de grãos eu gostava um pouco de milho também. Daí eu sempre tive muita dúvida, assim. Daí nesse ano, acho que eu fiquei trabalhando, me ajudou a seguir a escolher, né, o que seria melhor para mim, né? Então eu decidi juntar os dois, a olericultura com a entomologia, que eu mais gostava, e a partir daí eu fui para o mestrado e depois para o doutorado na UEL. Daí lá na UEL, eu entrei lá, eu não conhecia ninguém, eu tive um primeiro contato com o professor Maurício, daí ele chegou para mim e falou: Fernando, você tem alguma ideia de experimento e tal, né? Daí eu decidi testar um método de controle cultural, controle alternativo de pragas, que eu tinha visto durante a graduação. Eu tinha visitado um produtor de morangos e eu via que ele cultivava alho no meio do morango. É o Lauro Wittmann, daqui de Jandaia. Daí eu fiquei com isso desde 2007, quando eu fiz a visita, no terceiro ano. Daí depois eu lembrei no mestrado, daí eu falei: seu professor, tem essa ideia do produtor e tal, né? Daí resolvemos testar e fizemos esses testes com controle de pragas no morangueiro. E no doutorado também seguimos essa linha e atualmente também estou querendo trabalhar com essa linha de controle de pragas, morango, tomate, né, que são culturas que eu acho que são de grande importância econômica, principalmente aqui na nossa região. Bacana. Daí depois, como auditor, eu trabalhei no Paraná Mais Orgânico. Atualmente eu não estou atuando, né, como auditor, mas eu trabalhei durante 4 anos quase como auditor. Bacana, Rata. E quando a gente pensa principalmente em hortaliças, que são culturas em que o ciclo é curto, né? E o produto Sim. agrícola já é o produto que a gente vai consumir ali, pensar em medidas alternativas de manejo é o melhor caminho, é o melhor dos mundos, né? Tanto é que a gente não tem aí tantos produtos químicos registrados, né? Por fatores como esse. Então, ao se utilizar medidas alternativas, eu estou viabilizando uma produção com alta qualidade, com alta produtividade e produtos saudáveis com baixos resíduos de agrotóxicos, né? Que é o que é mais pedido. É o que é mais necessário no mundo hoje em dia que a gente está, né? Sim, segurança alimentar, né? E tentar consumir um produto livre de resíduos, né? Prezando pela segurança alimentar, né? Inclusive aqui na região de Maringá, Marialva, os produtores de morango, eles são convencionais, né? Usam a agricultura convencional com produtos químicos defensivos, né? Mas a parte de produtos de controle de pragas, principalmente, são todos biológicos aqui. Pelo menos os produtores que a gente conhece da região de Maringá, de morango, né? Que são atendidos pela Emater aqui, o IDR, né?
Então, eles sempre focam em produtos biológicos, ácaros predadores, e justamente por isso, porque na cultura do morangueiro, a colheita é diária ou a cada 2 dias. Então, tem poucos produtos químicos, né, que são registrados que têm um período de carência tão curto. Então, se não me engano, tem um produto que é 3 dias. Daí já fica difícil, se a pessoa tiver uma praga lá na hora da colheita, vai ser difícil de usar o produto químico. Então, por isso que eles buscam o biológico. Com certeza, e o biológico tem crescido, está em ascensão cada vez mais, tanto para doenças quanto para pragas, né? Uma opção, uma alternativa de manejo eficiente, que apresenta resultados promissores, né? E que consegue resultar produtos com alta qualidade, com boa produtividade, né? É imprescindível o engenheiro agrônomo conhecer hoje em dia sobre controle biológico também, né? Sim, nossos bioinsumos estão... Eu sempre acompanho no mercado. Eu lembro que a primeira aula que eu dei, eu sempre faço uma geral do mercado. Eu acho que tinha 208 produtos registrados em 2018, 2019. E hoje em dia são 680. Então, um crescimento de 30% a cada ano, assim, na média, né? Então, é muito grande. Tem aumentado cada vez mais, esse estímulo tem aumentado e os resultados têm sido satisfatórios, né? Então, até Sim. por isso que tem aumentado essa produção e o consumo, o uso de produtos biológicos, né? Mas nesse sentido, Rata, conta pra gente como que foi essa sua finalização da graduação, da pós-graduação para a entrada no mercado de trabalho. Você teve alguma dificuldade? Como que foi? Então, aqui o meu foco sempre foi pesquisa e extensão e ensino, né? Daí depois surgiu as oportunidades de entrar na carreira docência, né? Mas nesse meio tempo, né, tem que abrir concurso ou processo seletivo, né? Eu pensei, né, o que eu tenho que levar para a graduação, para os alunos, eu tenho que ter uma experiência profissional antes, né? Porque eu sempre busquei demonstrar o que eu vi na prática, né? Então, acho que para mim isso facilita bastante durante as aulas, né? Então, nesse meio tempo, enquanto não surgia processo seletivo e enquanto eu não conseguia dar aula em nenhuma instituição, eu trabalhei no Paraná Mais Orgânico, que me ajudou bastante. É um projeto de extensão no estado do Paraná inteiro, né? Tem mais de 8 instituições de ensino superior e também o CPRA, né? E o IDR, que são base do Paraná Mais Orgânico, que daí eu pude acompanhar a agricultura paranaense assim, quase no Paraná inteiro, né? Então, assim, a experiência profissional assim, me facilitou por conta dos projetos de extensão, mas eu não cheguei a sair fora, assim, realmente para a empresa, né? Sim, mas com certeza isso contribui muito para a vida acadêmica do aluno também, porque quando a gente traz a prática do dia a dia, não só a teoria, né? Isso abre portas, abre um mundo para o aluno, né? Sim. Eu participei de uma startup também de produção de Telenomus spodizzi, que é um parasitóide de percevejo marrom. Só que como eu vim para Maringá, né, eu acabei perdendo contato, né? Mas era uma pequena empresa, uma startup de produção de inimigos naturais para liberação em áreas de soja. Mas daí eles devem ter continuado lá Ter em seguido Londrina. com esse projeto, com que é uma área bem certeza. promissora também. Sim, com certeza. São opções de manejo, aí, seja de pragas, seja de doenças, que a gente busca nesse mundo atual, né, para uma produção mais sustentável, que é o mais desejável, né? Sim. Mantendo a produção agrícola elevada, né? Nesse sentido, Rata, seja indo para startup, seja dando aula em instituições públicas ou privadas, quais foram os desafios que você viu ou quais são os desafios que você escuta dos alunos hoje em dia em relação ao mercado de trabalho, ou quais seriam as orientações que você passaria a esse aluno que está aí tentando ingressar no mercado de trabalho? Porque, por exemplo, no nosso último podcast com a Suede, ela falou sobre a grande oportunidade que tem do cultivo protegido. Se tem poucos profissionais na área de cultivo protegido ainda. O mercado ele está precisando desses profissionais com essa técnica, com esse conhecimento, e ainda é muito pouco, apesar de ser requisitado, ainda é muito pouca a quantidade profissional no mercado. O que você sugere, o que você recomenda para esses alunos aí? É isso que eu ia falar, comentar sobre a diferenciação da sua especialização ou da sua formação, né?
porque hoje em dia no mercado da agronomia muitos são focados para soja, milho e grandes culturas, né? Então o mercado está um pouco saturado com relação a profissionais que tenham a sua especialidade nessas áreas, né? Então cultivo protegido, área de hortaliças, o próprio controle biológico está crescendo bastante, mas ainda tem pouco profissional formado com capacidade técnica, né, para atuar nesse mercado. Eu acho que são áreas que te dão um diferencial no seu currículo, né? Além de produção orgânica, produções certificadas, né? Então, se o produtor for querer exportar um produto, tem várias certificações que são exigidas para o mercado externo, né? Então, acho que é uma demanda crescente e uma oportunidade para o aluno. Se o aluno quiser um currículo diferenciado dos outros, eu acho que deve buscar um pouco a mais do que é feito na graduação, né? Então, às vezes, a pessoa só faz a graduação, sabe bem de soja e milho, mas daí poderia ter um a mais, né? Então, se o recrutador, né, se a pessoa que vai te fazer a avaliação fala assim, você sabe do quê? E a pessoa fala soja e milho, né? Daí a pessoa pensa, só isso? Será que não tem algo a mais que você pode oferecer, né, para a empresa, né? Então, a empresa sempre busca esse a mais, né? Então, se a pessoa tem um curso de certificação para exportação, né? Uma certificação do Rainforest Alliance, lá, que é para café, é usado muito para café, né? Então, tem várias certificações que você pode agregar no seu currículo que vai te diferenciar no mercado. Além do orgânico, né, que eu acho que está crescendo bastante também, mas tem outras certificações também. A agronomia tem grandes vertentes, né? Nossa. É um curso muito amplo. Então, o aluno ele vai continuar estudando o profissional e precisa continuar se especializando, né? E isso vai fazer com que ele consiga se destacar no mercado de trabalho. E muitas das vezes, se ele pensar em áreas que são pouco requisitadas, que são pouco procuradas pela grande maioria, ele consegue alavancar a carreira mais rapidamente, né? Então, Sim. é um diferencial aí que esse profissional vai ter. Nesse sentido, Rata, já vindo aqui para o nosso tema, que é relacionado a pragas em hortaliças. Quando o profissional está dando assistência técnica a agricultores que estão produzindo hortas lá, que estão trabalhando com olerícolas, quais são as pragas mais comuns que eles podem encontrar nessas lavouras? Então, dá para a gente separar em grupos, né? Das folhosas, por exemplo, tem pulgões, vaquinhas, né? E tem algumas culturas que a mosca branca e o pulgão e o trips, né, transmitem viroses. Então, são pragas muito importantes na hora de fazer a transferência das mudas, né? Principalmente na fase mais nova. Porque o cultivo de hortaliças é bem diversificado, né? Então, são várias plantas, né? Várias espécies de plantas. E por isso que o mercado exige um profissional mais amplo e por isso que é desafiador para o aluno também. Será que eu vou focar em folhosas, em frutíferas, né? em hortaliças frutos, né? Então, das folhosas, se não me engano, acho que eu poderia citar trips, mosca branca e pulgões, que são transmissores de viroses, né? Agora, falando de tomate e morango, que foram as culturas que eu mais trabalhei, os ácaros são bem importantes, principalmente porque principalmente tomate para cultivo de mês, né, para foco para produção, para consumo in natura, é realizado o cultivo em área protegida, né, igual a professora Suede deve ter falado bastante do cultivo protegido, né? E alterando o sistema de cultivo, protegendo, né, o nosso foco principal é tentar evitar o molhamento foliar, então por isso que a folha fica mais seca, né, o ambiente fica mais seco e a temperatura geralmente mais alta também. Isso cria um microclima favorável ao desenvolvimento de ácaros. Ácaros e outras espécies de insetos que são favorecidos por temperaturas altas, né? Então, ácaros de uma forma geral, o ácaro rajado é um ácaro bem importante para tanto morango, tomate e outras diversas culturas, né? Para a área de cultivo protegido, acho que ácaros têm uma grande importância. E, sim, de uma forma geral, vaquinhas, né? Então, são várias espécies de insetos e ácaros que podem causar problemas devido à grande diversidade, né? E, geralmente, o produtor de hortaliça ele cultiva mais de 2, 3, 4 espécies de plantas, né? Então, por isso que, principalmente os polífagos, né? O ácaro rajado, as vaquinhas são favorecidas porque, se não tiver uma planta que ele se alimenta, vai se alimentar de outra do lado, né? Então,
por isso que nessas áreas de grande diversidade de hortaliças, os polífagos são importantes. Tá. E se a gente pensar no Brasil, a grande diversidade edafoclimática, junto com a variedade de espécies, tanto para frutas quanto olerícolas, faz com que o país se destaque, né? Mas Sim. essas condições, elas podem acabar influenciando na ocorrência das pragas? Como que isso pode afetar uma produção agrícola? Sim, o nosso clima, né, assim, de uma forma geral, é quente, né? Então, é claro que existem regiões onde a temperatura é um pouco mais amena, Guarapuava mesmo, na região de Curitiba, regiões de serra, né? Mas, de uma forma geral, no Brasil tem um clima tropical, né? De temperaturas altas e umidade alta, né? Então, isso favorece, além de pragas, doenças também, né? Então, o clima do Brasil favorece a incidência de pragas e doenças. Então, por isso que, até inclusive no nosso país, é um país que tem muitas pesquisas com controle e manejo de pragas e doenças, por conta dessa condição já que favorece a incidência desses organismos, né? Então, por isso que eu acho que o nosso país está bem avançado, além do químico também, principalmente o biológico, né? É um país que tem muita pesquisa sendo desenvolvida, apesar dos poucos recursos, né? Nós sabemos que tem nas universidades e institutos de pesquisa, mas, de uma forma geral, também junto com as privadas, a pesquisa no Brasil é avançada nesse sentido, né? Com certeza, e daí a importância do engenheiro agrônomo para saber manipular essas condições ou utilizá-las ao seu favor, né? Sim. Que daí entra como opção o cultivo protegido mesmo, que a gente conversou no podcast anterior com a Suede, né? São medidas que a gente pode utilizar para minimizar os efeitos negativos extremos das condições climáticas que a gente vem vivenciando ultimamente, né? Ou é alta temperatura, ou é excesso de chuva, ou é seca, ou são temperaturas mais baixas, mais extremas. Isso tudo causa, além de favorecer em algumas situações pragas e doenças, também estressa a planta, que reduz a sua resistência a esse tipo de organismo, né? E isso faz com que a gente tenha alguns problemas com a produção agrícola da área, né? Sim, por isso da importância do profissional com um nível técnico elevado, né? Porque às vezes um sintoma de temperatura extrema vai influenciar na absorção de nutrientes e pode influenciar nos insetos e nos ácaros e nas doenças. Então a pessoa tem que saber diferenciar uma da outra para fazer o manejo adequado, né? Então por isso que é importante a formação. Em relação a essas principais pragas que a gente encontra nas hortaliças, vamos focar aí, você trabalhou com morango, né? Sim. Vamos focar no morango, então. E quais são as principais pragas que a gente tem no morango e quais são os sintomas iniciais, os primeiros sintomas que o engenheiro agrônomo ou o produtor rural tem que estar atento para sua tomada de decisão? O que nos alerta ali quando a gente tem uma produção de morango? Vixe, morango. Falar de morango, a gente pensa no ácaro já. É a principal praga no morangueiro, assim, de uma forma geral, assim, acho que quase em todas as regiões do nosso país. Desde climas mais amenos até climas mais quentes, né? Até em Curitiba mesmo, né? Não tem tanto ácaro rajado, mas tem o ácaro do enfesamento. E tem outras espécies de ácaros, né? Mas o ácaro rajado também pode causar bastante problema nessas regiões, né? O sintoma inicial do ácaro ocorre com pequenas pontuações bronzeadas na folha. Mas antes disso, né, a gente tem que levar em consideração o clima, né, as condições edafoclimáticas que nós já conversamos, né? Então, se o clima já está começando a ficar mais seco e também a temperatura elevada, é a condição perfeita para o ácaro se desenvolver. Então, a partir daí, a gente já tem que aumentar o monitoramento, né, aumentar as amostragens para verificar no campo a presença inicial dessa praga, que são inicialmente, né, por essas pontuações bronzeadas, e depois o ácaro em altas populações, ele forma teias. Então, o ácaro rajado ele é da família Tetranychidae, né, é dos tetranychídeos, e essa família é caracterizada por formação de teia. Nem todos os ácaros formam teia, né, mas essa família especificamente forma. E quando o ácaro em altas populações formam essas teias, muito provavelmente que vai ser assim, bem difícil o controle dessa praga.
porque já está em altas populações e o ácaro já está começando a se dispersar. Então, assim, o que eu dou de recomendação é tentar fazer essa identificação inicial, o monitoramento, junto com o monitoramento, né, para evitar que se atinja altas populações que depois vai ser difícil de controlar. Um método que eu acho bem interessante é como o ácaro não tem asas, né, ele se dispersa de maneira passiva, ou seja, o produtor manuseando a lavoura, ele pode manusear uma planta que está contaminada, né, está infestada com ácaro, o ácaro sobe nas vestes ou até na própria mão do produtor e o produtor vai disseminando na lavoura. Então, o que dá para se fazer de recomendação é marcar, né, inicialmente essas manchas, né, de início do ataque do ácaro, marcar com uma fitinha amarela, uma fitinha chamativa, e ele faz o manejo depois. Então, em vez de começar a colher nesse local, ele faz a colheita em outros locais e deixa por último, para evitar a dispersão do ácaro na lavoura. Então, são técnicas culturais, técnicas biológicas, que depois a gente pode conversar melhor para fazer o manejo dessa praga. Com certeza. Então, a partir dos primeiros sintomas, o ideal é que haja uma amostragem, um monitoramento para você analisar a evolução dessa população e tomar a melhor decisão no melhor momento, né? E unindo controle cultural, controle genético, que possa ocorrer em algumas situações, e o controle biológico, né? Se a gente focar no morango, a gente pode pensar em medidas como a mini biofábrica, né? Que o próprio produtor rural consegue fazer ali na sua lavoura com uma assistência, uma orientação do engenheiro agrônomo, né? Em que ele vai cultivar a praga, né, o ácaro praga, depois junta esse ácaro praga e vai cultivar o ácaro predador, que vai ser o que vai parasitar, o que vai predar esse patógeno. Essa praga, né, já misturei com doença aqui, que a gente tem mais uma vivência com doença, mas aí vai acabar predando essa praga, né? E depois eu só solto essa população de ácaro predador na minha área para daí ele conseguir eliminar, reduzir essa população de praga, né? Sim. São medidas que eu posso utilizar aí para o manejo, né? Sim, além da biofábrica, né? Inclusive tem uma em Marialva aqui, a Associação de Produtores tem uma biofábrica, não, tanto de biológicos, né, de fungos, bactérias e vírus, e tem também tinha de ácaros predadores, mas acho que agora não está sendo mais realizado. Mas é uma possibilidade também, né? Vamos recapitular aqui para ficar mais compreensível para quem está nos ouvindo. O que é essa mini biofábrica, né? O produtor, ele vai ter um túnel telado na sua área de produção com a praga, com o ácaro praga, né? E depois de alguns dias, ele vai implementar nessa mini biofábrica o ácaro predador, que vai acabar predando a praga e reduzindo essa população. Após alguns dias dessa competição, dessa predação, dessa batalha entre eles, o produtor vai coletar folhas dessas plantas que estão com ácaro predador e vai espalhar na sua área onde tem o problema com a praga, com ácaro praga, né? E a população de predadores vai começar a consumir os ácaros pragas e aumentar até reduzir a população da praga a nível que a gente consiga manter a produção agrícola, né? Sim. E para manter essa população de ácaro predador na área, o produtor vai precisar continuar oferecendo ali pseudofrutos, mel, pólen, né, folhas sadias ali para que consiga manter essa população e não perder mais essa população e o controle biológico continuar sendo realizado na área. Basicamente isso, não é, Rata? Isso que é o foco do controle biológico conservativo, né? Então existem diversas formas de usar o controle biológico, tem o aplicado, né, que é a liberação do produto, do bioinsumo, né, que são produzidos em biofábricas, né? E uma outra forma é você manter os predadores na área por meio de, pode ser plantas, né? Nós chamamos de plantas banqueiras, né? Que inclusive foi objeto de estudo da minha tese.
que aqui em Marialva nós avaliamos, né, selecionamos algumas plantas que poderiam abrigar mais inimigos naturais, mais ácaros predadores. Então, tem a Braquiária mutica, né, que é o capim-angola. Daí a professora Cida Zavaniak, da Federal do Paraná, ela avaliou também que a Maria Pretinha, né, que inclusive é uma planta daninha, né, é considerada uma planta daninha. Ela pode abrigar inimigos naturais, também ácaros predadores. Então, algumas plantas daninhas, elas podem abrigar os ácaros predadores por meio do fornecimento de pólen, néctar, né, igual a gente já tinha comentado, né? Então, aqui em Marialva, antes alguns produtores tinham o costume, né, de deixar a lavoura no limpo embaixo, né? Então, tirava todos os matos, né? E alguns produtores eles começaram a observar que se deixar o mato, eles conseguem ter mais inimigos naturais, né? Então, a partir daí, né, a gente começou o trabalho da tese e nós vimos que o capim-angola, né, pode abrigar mais predadores. E a professora Cida, lá na Federal do Paraná, na região de Curitiba, eles avaliaram a Maria Pretinha. Que agora eu esqueci o nome científico, mas depois a gente pode passar para o pessoal, né? Sim, sim. Então, em relação, nós já abordamos aí o controle biológico, principalmente seja com a introdução em massa do antagonista, do inseto predador, né? Ou seja, com a produção de biominifábricas, né? Que são exemplos. E daí você já introduziu o controle cultural aí também com algumas culturas, né? Teria mais algumas medidas de manejo cultural que o produtor ele pode utilizar, que o agrônomo pode dar assistência técnica a ele, orientações, como a rotação de culturas, por exemplo? Sim, rotação de cultura. Rotação de cultura é uma prática essencial, né? Isso principalmente para sistemas de plantio direto, né? Então tem que ter, né? É muito importante para quebrar o ciclo da praga, né? Então a praga ela precisa se alimentar, vai se alimentar da planta, né? E se você introduzir uma planta no sistema de rotação de cultura que não seja adequada para a praga vai ter que buscar a fonte de alimento em outro local ou ela vai morrer de fome, né? Então, por isso que a rotação de cultura é muito importante tanto para o solo, tanto para doenças, quanto para pragas também, né? Então, é uma prática que faz parte do básico da agronomia que a gente fala, né? Então, sim, e quando a gente fala de culturas que têm ciclos tão curtos, né, é essencial que eu tenha em mãos essa prática aí para ser uma medida usual para diminuir a população, seja de pragas, de doença e melhorar a qualidade do solo, né? sim, é essencial para quebrar o ciclo da praga e das doenças. Muito importante. Com certeza. E associado a tudo isso, a gente tem aí o manejo integrado de pragas, que é quando eu uno essas medidas de controle para reduzir essas populações de pragas na área, né? Como que o manejo integrado de pragas ele é utilizado no cultivo de hortaliças e como pode ser implementado numa área? Então, quando a gente fala de manejo integrado de pragas em hortaliças, é um grande desafio ainda. Porque, principalmente quando a gente usa biológicos, né? A grande maioria dos estudos de manejo integrado de pragas se baseiam em trabalhos, né, em grandes culturas. Então, soja, milho, feijão, está bem avançado os trabalhos de manejo integrado de pragas, né? Quando a gente fala de hortaliças, e principalmente pragas de hortaliças, né? Então, são poucas pragas que têm estudos com relação a métodos de amostragem, a nível de controle, principalmente, né? Que é quando a população da praga que a gente pode tolerar ainda, mas que acima disso a gente tem que entrar com método de controle, né? Então, por exemplo, falando de grandes culturas, igual a percevejo marrom da soja, é de 2 percevejos por metro linear, né? Agora, depois, se tiver a média de 2,1, por exemplo, a gente tem que entrar com método de controle. Mas para hortaliça, a grande maioria das pragas a gente não tem um nível de controle ainda estabelecido. Então, por isso que é um grande desafio no manejo integrado de pragas para hortaliças. E, além disso, né, se a gente for usar o biológico, tem poucos estudos que comprovam, né? Você pode usar o mesmo nível de controle que é utilizado para controle químico. Então, ainda são perguntas que nós fazemos para ainda melhorar, né, o manejo integrado de pragas e principalmente falando de hortaliças, né? Como há uma grande diversidade de hortaliças também, então é um grande desafio, né?
Com certeza, já está avançado, mas ainda se precisa de muitas pesquisas, Sim, né? É a mesma situação quando a gente pensa em fruteiras também, né? O sim, manejo integrado de pragas, e manejo integrado de doenças, eles são essenciais quando a gente quer uma produção agrícola sustentável, com alta sim. qualidade e grande produtividade. Mas a gente ainda tem muito poucos estudos relacionados tanto a pragas quanto a doenças, né? Isso volta ao que a gente estava falando antes, né, do profissional, de muitos serem focados para grandes culturas e para frutíferas um pouco menos e para hortaliças menos ainda. Então, Menos ainda, realmente. E nesse sentido, Rata, quando a gente pensa em hortaliças, como nós já falamos, que são ali produtos agrícolas que a gente vai consumir diretamente, então a preocupação com o uso de químicos é cada vez maior, é maior ainda, né? Quais seriam as práticas sustentáveis que a gente pode buscar para manejar pragas, ao invés de utilizar produtos químicos, por exemplo? Não que a gente esteja desmerecendo, né, sim, ou sendo totalmente contras ao controle químico. Não, nós também temos essa sim, opção de manejo, né? Mas quando a gente pensa em culturas que têm um ciclo tão curto, em culturas que o produto agrícola que vai receber aquele produto químico, ele também vai ser consumido, né? E que muitas das vezes ele é colhido a cada 1, 2, 3 dias, então o período de carência do produto precisa ser muito pequeno e dificilmente a gente tem. Quais são as outras alternativas que eu posso utilizar? então voltando em Marialva, né, partiu dos próprios produtores, né, usar o biológico por conta disso, né, porque o morango, nós temos poucos produtos que você pode utilizar, né, de uma maneira técnica e adequada, seguindo a legislação, para controle de pragas na época de colheita, né? Então, partiu do próprio produtor, né, dos próprios produtores utilizarem produtos que têm menor período de carência. Na verdade, não tem período de carência biológico, né? É zero, né? Então, assim, partiu deles mesmo, né? E outras técnicas, né, que nós podemos utilizar é o próprio cultural mesmo, que nós comentamos, né? Que, para mim, né, eu acho que o controle cultural é o controle que é mais adequado para o produtor, porque ele pode ser utilizado tanto com químico quanto biológico, né? Então, é um controle que você pode, só de rearranjar o cultivo, por exemplo, você pode fazer já uma redução da população de pragas, a própria rotação de cultura, né, um controle cultural. Daí esqueci de falar também do controle cultural com o uso de plantas armadilhas. É muito utilizado para algodão, que pode ser utilizado para hortaliças também, né? Então, o que é uma cultura armadilha, né? O que é o cultivo armadilha? É você fazer o cultivo de uma planta antes ou no mesmo período, né? Em uma pequena faixa para atrair a praga naquele local e você faz o controle naquele local. Então, para hortaliças dá para a gente usar, por exemplo, porungo, que é uma planta que... Porungo é o... É a, é o Ixi, esqueci o nome agora. Que faz o berimbau. É a planta que faz o berimbau. Ela atrai muito as vaquinhas. Então, ela tem uma substância chamada cucurbitacina que ela atrai as vaquinhas e, assim, você pode fazer o controle naquele local especificamente, em vez de fazer na área toda. Uma vez nós fizemos um teste com um produtor para ele fazer o cultivo 2 semanas antes, uma semana e meia, 2 semanas antes, em uma área separada, para evitar a incidência dessa praga nas outras culturas. E realmente deu certo. A planta lá, a gente usou a selga, na verdade, né? A selga morreu praticamente, só que controlou, reduziu bastante a população da praga nas culturas principais dele, né? Então é uma cultura que nós chamamos de armadilha para fazer o controle naquele local antes que cheguem, mas ele tem que tomar cuidado para não multiplicar a praga, então tem que fazer o controle naquele local. E o biológico, né? O biológico nós estamos falando bastante e tem crescido bastante nos últimos anos. Tem crescido bastante por conta da disponibilidade de produtos, né? Porque eu lembro que antes não tinha muitos produtos disponíveis e hoje em dia tem quase todas as empresas que trabalhavam com químico, ainda trabalham com químico, tem uma opção biológica, né? Então hoje em dia nós temos muitos produtos disponíveis para controle de quase todas as pragas, assim, né? Então isso facilita bastante o produtor e Sim. incentiva bastante ele a utilizar esse método de controle. Sim, são opções alternativas ao controle químico para situações adversas como essa, né? Sim, E eu acho que uma outra opção bastante viável que tem crescido também é a indução de resistência.
né? Eu Sim, estimular a planta ou ativar ou a começar a produzir seus mecanismos de defesa e dessa forma ela fica mais resistente, seja o ataque de pragas, seja o ataque de doenças, né? sim. Também é uma área aí a gente se preocupar em começar a utilizar para que eu consiga manejar pragas e doenças de maneira mais eficiente no mercado, né? Nossa, é uma técnica bem interessante mesmo, mas falta pesquisa também, né? Igual tem, nos últimos anos saíram diversos estudos falando que a Bovéria baciana, né, o Metarrhizium, que são produtos para controle de pragas, ajudam na indução de resistência. Então, assim, a gente está engatinhando ainda na pesquisa, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente descobrir ainda nos próximos anos. Com certeza, seja extratos vegetais, Sim, sejam óleos essenciais, sejam aí o próprio controle biológico mesmo, eles em algumas situações podem atuar como indutores de resistência, né? Isso vai fazer com que aquela planta se torne mais resistente ao ataque de pragas e de doença. doenças, né? E assim sofra menos com essas situações, né? Sim. Bom, nesse sentido, Rata, nós já vamos aqui finalizando o nosso podcast. E com a sua experiência, com seu conhecimento na prática, seja aí na academia, seja no mercado de trabalho, quais são as perspectivas que a gente possa ter para os próximos anos relacionada ao manejo de pragas em hortaliças? Eu acho que o biológico está vindo para ficar mesmo, né? Então, eu acho difícil o químico desaparecer, mas o biológico está cada vez ajudando mais o controle químico. Inclusive, em muitos casos, até substituindo, no caso de hortaliças, né? Então, acho que se o aluno quiser, né, se especializar em alguma área, acho que eu aconselho pelo menos a conhecer o biológico, né? Conhecer, ou se tiver um estágio, assim, seria interessante para a pessoa, né? E para o profissional também, né? Não é porque a pessoa é profissional que não vai deixar de estudar, igual a gente falou, né? Então, eu tenho alguns amigos que são médicos, né? O pessoal estuda toda semana, todo mês está se atualizando. Todo mês não, né? Mas todo ano está se atualizando, né? Então, nós, engenheiros agrônomos, agrônomas, somos médicos das plantas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também, né? Sempre atualizando o conhecimento, né? Para buscar novas formas de realizar um controle efetivo, das pragas, doenças, né? E também das culturas como um todo, né? De levar o manejo da adubação, também sempre tem produtos novos, né? Então, acho que o biológico é uma área que é muito importante, que assim, a pessoa vai ser cobrada um dia, né? Pelo menos saber o que é, né? Então, é uma área importante. Quando a gente fala de hortaliças, eu acho que certificações, né, são importantes, porque, por exemplo, cultivo de alface. Tem muitos produtores de alface. Então, o que vai te diferenciar, né, de uma área para você comercializar o seu alface, né? Então, tem um alface orgânico, tem um alface que é produzido em hidroponia, que é mais rápido, às vezes mais macio, né? Então, são métodos de produção e certificações que eu acho que pode fazer o produto diferenciado no mercado, né? Com certeza. Então, o carro-chefe disso é a especialização do engenheiro agrônomo, do estudante de agronomia, é continuar aí os seus estudos para que cada vez ele consiga obter mais conhecimentos e se destacar no mercado de trabalho, né? Seja Sim, na área de fitossanidade, seja na área de hortaliças, na área de cultivo protegido, controle biológicos e por aí vai, né? Várias são as vertentes dentro da agronomia que o profissional pode explorar e pode se destacar no mercado de trabalho, né? sim. Com essas contribuições suas, Rata, que com certeza aí vão ser muito importantes para quem está nos ouvindo, toda a sua expertise, os insights, a sua experiência, quais são as considerações finais? O que a gente não discutiu aqui que você gostaria de complementar? Fique à vontade. Bom, acho que a nossa conversa foi bem produtiva, né? E eu acho que, assim, depois eu passo o contato, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais sobre algumas culturas que eu tenho mais conhecimento, tomate, morango e folhosas, né? De pragas, principalmente, né? Daí pode mandar mensagem para mim também, né? E, assim, no geral, eu acho que, assim, se a pessoa quiser se diferenciar no mercado, tem que buscar conhecimento diferenciado, né? Então, acho que a nossa profissão tem muitas escolas, né, que formam alunos. Então, se você tiver um currículo diferenciado, um
uma bagagem diferente de outra pessoa vai chamar a atenção da pessoa que vai estar querendo contratar, né? Então, se tiver 50 pessoas lá que trabalham com uma cultura, se você tiver um currículo diferenciado, um conhecimento diferente, pode ser que seja aquilo que a empresa queira, né? Então, por isso que eu acho que a especialização é bem importante e acho que vai diferenciar você no mercado, né? Com certeza. Rata, mais uma vez gostaria de agradecê-lo pela participação, pela sua contribuição, por toda a experiência trocada aqui. Foi muito satisfatório esse nosso bate-papo. Muito obrigada, volte sempre. E para você que está nos ouvindo, espero que esse podcast tenha contribuído com a sua vida acadêmica, profissional e com o mercado de trabalho aí no agronegócio. Quer saber mais sobre o agronegócio, sobre assuntos agronômicos? Comenta aqui nos comentários quais são os profissionais que você quer ouvir aqui, quais são os assuntos que você quer conhecer um pouco mais, além de curtir, compartilhar e comentar no nosso podcast. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.